Oi, gente, bom dia. Gente, eu tô olhando direto pra câmera aqui com vocês, mas não repara não que meu celular é bosta, entendeu? Mas eu tô olhando pra vocês diretamente, faz com que eu fique vesga, mas não tô vesga. Tá, vamos lá. Por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Porque assim, algumas pessoas me perguntou há muito tempo como que foi a minha cirurgia, né? Eu vou explicar pra vocês como que foi a minha cirurgia. Tive algumas dificuldades. E sim, como que ficou a minha voz depois da cirurgia? Eu achei que ela ficou um pouco melhor. Dado a respiração que eu tinha, o baixo, o tom baixo que ela era, entendeu? Ela em si, eu sou um soprano, né? Eu sou uma soprano, então a voz ela é bem aguda. Então, quando eu conseguia fazer uma voz, quando eu conseguia cantar, era muito agudo, porque era, acredito eu, que era fechando, então, assim, quase que um último suspiro. Porque, assim, depois da cirurgia, eu senti uma melhora muito grande e, assim, uma potência de voz um pouquinho maior, por conta do. Então, vamos lá. Que cirurgia que foi? Foi uma cirurgia de expansão, entendeu? Expansão de maxila, né? Foi essa parte aqui de cima, que eu não tinha mais céu da boca, entendeu? Eu só tinha o início do céu da boca. Gilza, como que você cantava? Eu, assim, pra quem me conheceu dentro da igreja, eu cantei, fiquei dentro da igreja pelo menos aí uns 17, 18 anos mais ou menos. E assim, eu cantava desde os 14 anos que eu cantava dentro da igreja. Isso, cantar mesmo desde os meus 3 anos de idade. Porque a princípio eu não andava também, eu tive um princípio de paralisia, certo? Então assim, eu vim andar, entre aspas, com 6 anos de idade. Então assim, o que facilitava para mim era um radinho de pilha, que eu ainda lembro a cor dele hoje, era vermelho, era desse tamanho assim, mais ou menos, pequenininho. E eu tinha esse radinho de pilha no meu berço, né? Fiquei durante esse tempo com esse radinho de pilha, certo? Então vamos pro finalmente. Ah, Gilza, mas por que aconteceu? Por que você precisou dessa cirurgia? Quando eu tinha 4 anos, como eu contei pra vocês, eu não andava. Então, assim, numa peripécia que eu resolvi fazer, a minha memória foi ativando e eu lembrei disso aí. Eu tava comendo, então assim, pra mim surpreender a minha mãe, surpreender o pessoal, né, assim, acho que até me surpreender também, porque como eu não andava, então isso seria, pra mim, seria o princípio de eu ter a esperança, de eu ter algo, eu começar a andar também como todo mundo. Então o que aconteceu? Eu ajoelhei os pés na cadeira, e era aquelas cadeiras, aquelas merda daquelas cadeiras de metal, que ela tinha as madeiras embaixo, era uma cadeira de metal azul, aquelas bem antigas, 1980 e lá vai cacete, era aquelas merda, e aquela mesa que você tipo acoplava a família inteira, que era uma mesa pequena, mas você tinha aquela parte do meio, então quando você abria, tinha aquela coisa, expandia aquela mesa, você não tinha aquela mesa grande, era uma mesa com 4 cadeiras a princípio. Mas eles faziam a mágica de colocar uma outra madeira no meio para a mesa ficar mais larga para caber mais gente da família, né? Hoje em dia tem tanto fofoqueiro que você não precisa mais desse cômodo dessa mesa. Para algumas famílias, para algumas pessoas, né? Enfim. Então, assim, eu tava nessa mesa, eu tava na quina dessa mesa. E ela hoje em dia já não se tem mais. E as que tem são emborrachadas. Então, assim, essa quina dessa mesa tinha a parte azul em cima, que era o metal, e tinha a de madeira. Então, assim, eu fui descer, coloquei os joelhos na cadeira, fui subir, coloquei os joelhinhos na cadeira e coloquei os cotovelos na mesa junto com o queixo, que se você perceber, ele tem um furo bem aqui, que foi bem onde eu encostei. Conforme eu encostei o cotovelo e o queixo, a cadeira
que era de metal, aquela merda, aquela, né? Escorregou no piso e foi para trás. Então o que aconteceu? O meu queixo, ele foi para frente. Ele foi para frente, além do normal, né? Então assim, eu ainda tenho ele para frente, apesar da cirurgia ela ter corrigido, porque ele era assim. Conforme o tombo, ele arrastou e ficou torto. Então ele ficou mais ou menos isso, ficou nessa junção. Soltou um pouco aqui e foi pra cá. Beleza. Estou convivendo com isso há 35 anos. Há 36 anos, na verdade, porque se eu cair com 4, então são 36 anos. Menos essa cirurgia que foi feita. Pra que eu precisei fazer essa cirurgia? Porque estava fechando a parte de cima. Por conta de um erro médico. Eles, em vez de colocar o aparelho para abrir, eles colocaram o aparelho para fechar. E nisso foi fechando o céu da boca. E nisso eu fui ficando sem respiração. Por conta disso, eu tive problemas de ouvido. Eu fiquei surda durante um tempo de um lado do ouvido. Se você falasse comigo, eu tava igual a minha mãe. Minha mãe é minha surdinha. Se você falasse comigo desse lado, eu não escutava. Eu só escutava se você falasse desse lado. Por um tempo, eu precisei usar afinador de violão. E até então eu não sabia dessas histórias. Entendeu? As coisas foram acontecendo e eu não estava sabendo. E foi justamente, eu passei pelo menos